Eu não sei como é que tem sido os seus dias. Alguns têm passado dias que são mais descidas na estrada, na caminhada, tem outros que estão em subidas, tem outros que estão num momento retilíneo. Mas independentemente da situação que você está passando, daquilo que você está vivendo, Deus te trouxe a esse lugar. E se Deus te trouxe a esse lugar, ou então você está acompanhando aí da sua casa, é porque Ele quer falar com você, porque Ele quer te reanimar, é porque Ele quer te encher, é porque Ele quer fazer a diferença na sua vida. Se já o faz, Ele fará ainda mais, porque é através das experiências que a gente tem com Ele é que a gente vai sendo fortalecido, a gente vai crescendo, e Deus vai fazendo a sua obra na nossa vida. A gente pensa que a obra de Deus é feita no momento que a gente levanta as mãos e aceita Jesus. Ali é o início, ali é onde Deus começa a trabalhar de verdade, mesmo que antes Ele tenha preservado, mas ali é o momento onde Ele começa a trabalhar de verdade na nossa vida, mudando, transformando, dando experiências, fazendo coisas tremendas como nós temos experimentado até hoje. E hoje, queridos, é um dia especial. Em alguns países, esse dia é separado para celebrar o Dia do Trabalhador e o Dia do Trabalho. E eu, sempre que eu estou me deparando com essa data, eu sempre penso a mesma coisa. Nós aqui no Brasil, eu não sei nos outros países, mas a gente tem uma relação meio estranha com a questão de trabalho. A gente tem uma relação um pouco difícil. O trabalho, para nós, soa muitas vezes como um peso, como algo que é chato de fazer, algo que é pesado de fazer. Mas então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente procura saber, como cristãos, como que Deus ele encara o trabalho. Como é que Deus vê o trabalho? Como é que Deus ele enxerga essa situação? E se Deus se agrada do trabalho das nossas mãos? O trabalho muitas vezes pode soar como punição. E daqui a pouco a gente vai ver um versículo que vai falar sobre isso e as pessoas pensam assim: ah, não, isso aí é uma punição de Deus, então eu trabalho porque eu estou sendo punido por Deus. É verdade que um bom número de pessoas que trabalham, elas não gostam do seu trabalho. Se você parar para conversar com algumas pessoas, as pessoas vão falar: olha, o meu trabalho é assim, o meu trabalho, rapaz, eu não aguento mais, olha, eu estou procurando um outro emprego, eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando fazer assim. Muitos estão insatisfeitos com o seu trabalho, e eu digo mais, às vezes não é nem sobre salário, a maioria das vezes mas muitas vezes é pelas condições de trabalho. No nosso país a gente não pode, fechar os olhos, a gente sabe. As condições de trabalho de muitas pessoas são uma condição difícil. Pessoal que trabalha, que precisa, por exemplo, para o centro da cidade, aliás, hoje não é nem centro da cidade, qualquer pessoa que tem que se deslocar no Rio de Janeiro hoje, sempre vai enfrentar trânsito, sempre vai enfrentar momentos difíceis, violência, essas coisas todas, e as pessoas às vezes elas ficam tristes, fora o tempo que às vezes leva. Alguém disse que quando uma pessoa trabalha fazendo aquilo que ela ama, ela tira férias o ano inteiro. E como seria bom se todos nós pudéssemos trabalhar naquilo que a gente gosta, mas isso infelizmente não é possível para todo mundo. Nem tudo aquilo que a gente gosta é aquilo que a gente vai fazer. E muitas vezes, queridos, eu digo, e você provavelmente já experimentou ou está experimentando isso, às vezes nós temos que fazer coisas que nós não gostamos, mas porque são necessárias. Eu gosto de pensar no trabalho como algo que Deus fez, Deus faz para cada um de nós, e independentemente de onde a gente estiver, e depois a gente vai entender mais claramente o que eu vou falar agora, independentemente de onde a gente estiver, se a gente gosta de fazer ou se a gente não gosta de fazer, Deus nos abençoa. Depende da condição do nosso coração, de como o nosso coração pega o trabalho para poder fazer, de como a gente executa aquilo que é a nossa função. E eu fico pensando sobre isso. O que Deus tem a nos ensinar a respeito do trabalho? Será que Deus ele também se envolve com o nosso trabalho? Com o nosso dia a dia? Com as coisas que a gente faz para poder ter o nosso sustento? Será que Deus está preocupado realmente com isso? Deus leva em conta o trabalho e nos chama a atenção de que Ele chamou várias pessoas quando eles estavam realmente trabalhando. Eu citei alguns aqui, eu quero relembrar com você. Gideão, quando ele chamou Gideão estava fazendo o quê? Deitado numa rede, tomando água de coco, curtindo uma praia, bem tranquilo. Então chegou aquela voz e disse: Gideão, homem valente. Foi assim? Não, Gideão estava num momento difícil, Gideão estava no momento onde ele estava amedrontado, onde ele estava com a autoestima lá embaixo,
e ele estava escondendo o alimento, que era o trigo, né? Ele estava malhando o trigo, separando a casca, não é, da semente, no lugar onde era para amassar vinho. Então ele estava trabalhando. A gente vai ver outros exemplos. Por exemplo, Eliseu. Eliseu, quando foi chamado por Elias, o que Eliseu estava fazendo? Estava tomando um suco com a galera lá na padaria, né? Pô, vamos dar uma parada ali, vamos comer um salgadinho? Não, não era isso que ele estava fazendo. Ele cuidava dos bois que a sua família tinha. Então, ele também estava trabalhando. Eliseu foi chamado, Eliseu, já falei, não é? Amós. Amós, ele era agricultor e pecuarista. Na linguagem de hoje, ele seria isso. Às vezes as pessoas leem, né, no livro de Amós, que Amós ele era boiadeiro. E a ideia que as pessoas têm, boiadeiro, e a ideia que as pessoas têm de boiadeiro é a ideia que a gente tem hoje no Brasil, aquele cara que está sobre o cavalo, né, que vai ali guiando a manada, mas a verdade é que Amós ele era um pouco mais do que isso. Se você for ler a mensagem, você vai ver que ele não apenas tinha o gado, como ele tinha terras onde ele plantava para poder alimentar o gado. Gente, isso não era pouca coisa. Ele era um homem que tinha bastante responsabilidade, bastante trabalhos, e foi nesse momento que Deus foi lá e chamou ele. Então Deus, ele observa para as pessoas, geralmente quando elas estão trabalhando. Pedro, quando Jesus parou para chamar Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. E Jesus disse uma frase que reflete, ecoa para a gente até hoje: Pedro, você vai parar de ser pescador de peixe, eu vou fazer de você pescador de homens. E então começou ali uma história maravilhosa na vida de Pedro. Ele não estava sozinho. Outro apóstolo, Mateus. Mateus era o quê? Cobrador de impostos. Você está vendo aí o The Chosen, né? Está todo mundo por dentro agora, tranquilinho, porque vê o The Chosen, conhece, agora está conhecendo bem mais. Mateus estava trabalhando, ainda que fosse um trabalho que não fosse honroso por parte dos judeus, ele trabalhava para o Império Romano, mas ele também estava trabalhando. Então a gente vê que Deus ele tem uma identificação quando as pessoas estão trabalhando. E aí a gente começa a pensar e a analisar: será que realmente o trabalho ele é uma sentença contra nós? Ele é um castigo? Sabendo disso, nós devemos entender e agradecer pelo trabalho que nós temos. Eu espero que a partir desse dia, tanto você que está aqui, quanto você que me ouve aí pela internet, ou você que vai ver essa palavra daqui a algum tempo, comece a enxergar o teu trabalho de maneira diferente. Que o teu trabalho você possa enxergar ele como algo que Deus lhe deu, que você está honrando e que você está fazendo o teu melhor naquilo que Deus te deu para fazer. Pastor, mas eu não gosto do meu trabalho. Não importa, faça o seu melhor. E depois a gente vai ver como que a Bíblia fala isso para a gente. Em João capítulo 5, versículo 17, a palavra diz o seguinte: mas Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora. Ora, Deus faz o quê? Trabalha. E Jesus vai ratificar dizendo o quê? E eu trabalho também. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, precisamos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós, no momento, Senhor, que é muito importante para a vida do ser humano. Sabemos, ó Deus, que o trabalho dignifica, sabemos que o Senhor criou o trabalho, sabemos que o Senhor abre portas de trabalho, sabemos que o Senhor abre portas de promoção, pois tudo isso, Senhor, faz parte do sustento das nossas vidas. É através do trabalho que o Senhor trabalha. E é assim, Senhor, que nós agradecemos a Ti, porque sabemos que o nosso trabalho, Pai, é abençoado por Ti. Não importa, Senhor, o que fazemos, não importa onde estejamos, sabemos que onde estamos trabalhando, a Tua boa mão está sobre a nossa vida. Assim eu Te agradeço e Te louvo em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, queridos, o trabalho, ele faz parte da vida. E é interessante a gente pensar, não é? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Hoje ia dar problema, mas eu naquela época, em 1900 e, se eu falar 84, você vai saber qual é a minha idade, né? Mas em 1984 eu quis trabalhar, não foi meu pai que me empurrou e falou assim, ó, vai trabalhar, Renato, não foi minha mãe que falou, olha, você vai ter que trabalhar, não, eu fui procurar um emprego, e o meu primeiro emprego, acredite, foi numa fábrica de picolé clandestina. Só doideira, né? Só doideira. Eu estava louco, ansioso para trabalhar, eu queria ter o meu próprio dinheiro. E então eu procurei um dia e um comerciante virou para mim e falou, cara, tá de bobeira? Eu falei, tô. Quer trabalhar comigo? Não. Eu falei, quero, beleza, vamos lá. O dinheiro era tanto que eu comprava 2 sorvetinhos. Lembra daquela máquina que fazia sorvete? O cara botava a casquinha embaixo, ela fazia um barulhão.
Pois é, dava para comprar 2 sorvetes daquele por semana, mas eu gostava do meu trabalho, eu sempre gostei de trabalhar, e quando a gente vem para cá, a gente vê que Jesus, ele também trabalhou, e Jesus trabalhou muito. Você não pode esquecer que a Bíblia diz que ele era carpinteiro, ou seja, se ele era carpinteiro, ele desenvolvia o trabalho de carpinteiro, ele não era carpinteiro só de nome. Você não entrava na casa de Jesus e encontrava lá um diploma do Senai, dizendo assim, ó, formado em carpintaria. Não, Jesus ele trabalhou, Jesus teve o seu tempo, e eu não sei, a Bíblia não nos relata isso, talvez algum livro aí que seja mais profundo possa explicar, mas eu não sei se Jesus trabalhou até os 30 anos, quando começou o ministério dele. Uma coisa é certa, tudo indica que o pai dele, terreno José, faleceu e ele precisou assumir a responsabilidade da sua casa, da sua mãe e dos seus irmãos, porque ele era o irmão mais velho. Então, provavelmente, Jesus deve ter trabalhado e trabalhado muito. Eu gosto desse versículo. Jesus diz aqui e revela que Deus trabalha. Sabe, às vezes a gente tem uma imagem que foi vendida para nós há algum tempo atrás, de que Deus é aquele Senhor de barbas brancas, né, com toda aquela postura, assentado num trono ou vivendo num lugar de nuvens, e às vezes a gente para e não imagina o quanto Deus trabalha. Deus trabalha em favor daqueles que o amam. Deus está sempre ativo na sua igreja, Deus está sempre ativo na sua vida, na vida individual de cada um. Ele trabalha no coletivo, mas ele trabalha por você. Você já imaginou quantos livramentos Deus te deu? Há um domingo passado, sem ser domingo agora, o outro, Deus me deu um grande livramento. Eu estava indo para casa e de repente eu fui cercado por 3 motos, 5 pessoas, e eu falei, perdi. E eu diminuí a velocidade, Senhor tem misericórdia de mim, começou a tremer tudo, né? Eles foram na frente, pararam, aí ficaram olhando para a minha cara, um veio aqui bem pertinho de mim, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eles foram embora, e ali eu senti, era livramento de Deus, Deus estava cuidando de mim. Naquele ali eu pude perceber, mas quantos Deus já me deu livramento e eu nem sequer percebi? E eu não sou melhor do que você, meu irmão, então com certeza Deus continua trabalhando, agindo, olhando para mim e para você, nos dando livramento a todo dia. Ele não descansa, Ele está com seus olhos abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, olhando para mim e para você. Deus não está parado, Deus não está esperando o tempo propício, não, peraí, vai ter aquele momento onde meu filho vai descer e vai resgatar a igreja, enquanto isso deixa eu ir curtindo aqui no céu. Não! A ideia que a Bíblia dá é que Deus está ativo, está trabalhando, está fazendo o melhor pela sua igreja, pelo seu povo. Deus não está parado. E eu digo para você o seguinte, ficar parado não é bom. Eu tenho um vizinho que está com 76 anos de idade, ele mora abaixo do meu apartamento, e todos os dias eu passo por ele e falo, olha o brabo aí, ele, já acordei 5 horas da manhã, já fui lá na casa do pessoal, já fiz não sei o que, outro dia desse foi pintar as grades de um açougue, e só podia ser pintado de madrugada, e ele não foi, 76 anos de idade? O cara é ativo, trabalhador, está lá com saúde. Você não vê ele falando assim, eu estou com a gripe hoje, olha, eu estou hoje, entendeu, com a situação, estou enjoado assim, não, você só vê ele disposto, e eu brinco com ele, falei, rapaz, o senhor tem uma energia, o senhor tem uma alegria, o senhor tem tem problemas também, e alguns deles eu até sei, mas ele está lá firme. Então trabalhar é bênção. Deus, Ele é atuante, Ele trabalha na sua criação. Tudo o que Deus fez, se você conhece o texto de Gênesis, tudo o que Deus fez, todas as coisas que Ele fez, Ele mantém. Hoje existe uma ideia, né, de que o homem está destruindo a natureza. Sim, está. Mas entenda uma coisa, que Deus continua cuidando da sua criação. Deus, Ele não deixou para trás, Ele não se esqueceu. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, no 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Naqueles 6 dias, onde a gente vê lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou o mundo, criou as coisas, criou o universo, criou todo o ambiente propício para que depois o homem viesse a ser criado. E imagine que Deus, Ele então não é como Ele é espírito. Eu não acredito que Deus, ele estava cansado, exausto, já exaurido, né? Caindo suor do rosto dele. Não significa isso.
Quando ele parou para descansar de todo o trabalho, ele parou para poder dar a nós a noção de que trabalho é bom e descanso também é bom, de que existe uma coisa chamada equilíbrio. Tem gente que faz do trabalho uma fuga, tem gente que faz do trabalho um vício, tem gente que para, não, eu tenho que trabalhar, cara, não dá certo isso. Até o nosso coração, as pessoas dizem, não, o coração começa a bater dentro do útero da mãe e só para no dia que a gente parte dessa para melhor. Sabia que não é bem assim? O coração ele tem alguns momentos onde ele pulsa mais devagar, em alguns casos até segundos ele dá uma parada quando a gente está dormindo, e isso não é mal nenhum para a gente. Eu não sou cardiologista, não vou tocar nesse assunto aqui com você, mas a gente precisa entender que para tudo, Deus ele trabalhou, Deus ele fez, Deus ele criou, mas ele não deixou de tirar o seu momento de descanso. Isso também é importante. Eu já vi pessoas às vezes que ficam envergonhadas, preocupadas porque estão descansando. Não, tanto o trabalho é importante, é muito importante, quanto o descanso também é muito importante, que a gente possa aproveitar bem esse momento. Isaías capítulo 64, versículo 4, diz o seguinte: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age. Em algumas versões, a verdade é que na grande maioria das versões diz que trabalha em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Você pode alcançar a paz nessa noite, você que talvez esteja preocupado, você que talvez esteja ansioso, você talvez que esteja passando por um momento no teu emprego, onde você vai dizer assim, olha pastor, eu não tenho nada para comemorar nesse dia, porque é tanta luta, é tanta dificuldade. Deus continua trabalhando em teu favor. Não é o teu chefe que não vai com a tua cara, não é aquele amigo de trabalho que quer te passar a perna para passar à frente de você, não é de repente um cliente seu que todos os dias liga para poder reclamar alguma coisa. Não, ninguém vai te derrubar, ninguém vai te impedir. Deus vai te dar direção para que você ou continue nessa empresa e seja honrado, ou que você vá para uma outra empresa e continue sendo honrado. Porque Deus trabalha a favor, em favor daqueles que nele esperam. Se nós esperamos em Deus, Deus no momento certo se levantará, vai nos dar as estratégias, vai dar para a gente a condição de a gente ficar feliz no nosso trabalho. Imagine nisso, creia nisso. Agora, independentemente do que as versões falam, sabemos que Ele trabalha, que Ele age em nosso favor. Portanto, nós, como discípulos dele, devemos fazer o mesmo. O que você tem feito para ajudar as pessoas que trabalham com você? Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Você acha que dentro de uma empresa a pior coisa que existe, olha, eu considero dessa maneira, a pior coisa que existe é a pessoa, não sei, não posso mexer aqui agora, pode quebrar alguma coisa, depois o Fábio vai chamar minha atenção, mas a pessoa passa, vê um negócio desse aqui jogado no chão, não sou do som, deixa aí, isso é problema do outro setor. Não, gente, são coisas simples, e que se necessário fazer, a gente coloca a mão e faz, porque aquele lugar é o lugar que Deus nos deu para que o nosso sustento saia. Muitas vezes a gente vai pensar assim, não, a empresa é rica, não tem problema não, pode, depois compra outro. Não, não é desse jeito. Nós precisamos honrar o lugar onde a gente trabalha, nós precisamos honrar o nosso patrão, nós precisamos honrar o nosso colega de trabalho, o encarregado, o chefe, eu não sei qual é o nome que se dá agora, o CEO, nós precisamos honrar, porque eles são instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida. Não, pastor, eu trabalho lá, eu dou duro, eu suo minha camisa, mas é somente para poder ganhar o meu salário. Tá bom, beleza, mas entenda, quem está te dando esse emprego, eu não sei qual é, se você gosta ou não, é Deus. E Deus te dá para que você tenha sustento. Gente, você sabe, não é novidade, a gente tem trabalhado com uma porção de pessoas em situação de rua, numa situação de escassez, numa situação de miséria terrível. E muitas vezes alguns deles são profissionais, acredite, são profissionais, conhecem de uma profissão, mas infelizmente porque uma hoste maligna toma conta da mente deles, eles continuam ali vivendo naquela situação. E muitas vezes as oportunidades aparecem e às vezes por causa de uma cegueira espiritual eles não conseguem enxergar. Existem oportunidades, honre o teu trabalho, honre o teu salário.
Agradeça a Deus, não diga nunca, nosso pastor sempre nos ensina isso, eu só estou repetindo algo que ele sempre fala. Nunca chegue e diga assim, meu salário é uma miséria, meu salário é muito pouco. Queridos, Deus ele é maior do que o valor monetário que você recebe. Deus tem muito mais poder para que você tenha sustento em todas as áreas da sua vida, não é só comer e pagar conta não, gente. Deus é bom para poder fazer você prosperar, e daqui a pouco a gente vai ver isso na palavra. Eu não estou falando aqui por uma emoção, eu não estou falando aqui por algo que eu li, que eu achei legal, que eu achei bacana, não, eu estou falando porque a palavra me dá base para poder falar isso. O que podemos fazer para que o nosso trabalho seja mais prazeroso? Faça essa pergunta para você mesmo. No meu ambiente de trabalho, não importa qual é o ambiente que você trabalha, não importa qual é a empresa, não importa qual é a função que você tem feito, mas comece a pensar, o que eu posso fazer? Traga para você essa responsabilidade, não pensa assim, não, se o meu chefe não faz, por que eu vou fazer? Ah, porque se o meu encarregado nem olha para mim, por que eu vou fazer? Eu estava vendo um filme outro dia desse, e era uma dessas séries que fala dos hospitais, né? Então estava falando lá dos residentes. São as pessoas, né? Eu acho que são as pessoas que saíram da faculdade, passam um tempo ali sendo treinadas por um médico já experiente, e depois que elas passam por aquele período probatório, elas então estão liberadas para trabalhar finalmente como médicos. Eles têm ali a assinatura de alguém que disse assim, ó, esse cara pode. E uma delas estava muito preocupada, porque alguém teria que ser o chefe dos residentes. E estava ali toda uma confusão, estava ali uma briga, estava ali ciúmes, estavam ali envolvidos, né, vários atos. Mas no final, aquele que ninguém esperava, mas que era fiel, e olha que o filme não era evangélico, tá? Aquele que era fiel, aquele que procurava aprender, aquele que tinha humanidade com os seus pacientes, ele conhecia, ele sabia, ele conversava, ele tentava, outros só queriam passar. E Deus honrou. Eu posso dizer que foi Deus, porque não foi o diabo mesmo, e o diabo não honra ninguém, ele distribui, ele quebra, ele destrói. Então aquele homem consegue esse cargo, ele consegue acabar a residência dele e ser ali um chefe de residentes, alguém responsável pela residência médica de um grande hospital. Então, gente, a gente entende o seguinte, quando a gente faz o nosso melhor, quando a gente se doa, quando a gente realmente abraça aquilo que Deus nos deu para fazer, Deus honra. Pode ter certeza disso, tudo bem, foi uma série, talvez seja fictício, mas mostra uma realidade, é um retrato da realidade de todo aquele que crê em Deus. Tenha paz no seu coração, pastor, eu estou procurando fazer o meu melhor, continue, Deus vai te honrar, Ele não vai te decepcionar. Lembra daquele versículo, que trabalha para aqueles que nele esperam, espera em Deus, vai trabalhando, vai botando currículo, se for o caso, vai tentando melhorar, faça um curso, faça um aprimoramento, Deus vai te honrar. Quando você menos imaginar, alguém vai perguntar assim, você sabe fazer isso? Eu vou te dar um testemunho aqui, olha, quando eu conto coisas de mim, gente, às vezes eu fico meio sem graça, mas é porque eu gosto muito de falar de coisas que eu experimento. Eu, muito novinho, com 18 anos, eu trabalhava numa empresa, e era uma empresa grande, e nessa empresa eu aprendi várias coisas, e sempre que aparecia alguma coisa para que eu pudesse aprender, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu procurava aprender. E então eu saí dessa empresa, pedi demissão dessa empresa, fui trabalhar numa outra empresa. E nessa empresa eu fui designado para um cargo, hoje não existe mais, foi extinto. Lembra-se de um cargo chamado office boy? Aquele camarada que ia na rua, ia no banco pagar conta, ia comprar o cafezinho do chefe, ia fazer não sei o quê, dava uma limpezinha, tirava, esvaziava as lixeiras. Pois é, o Renato era esse cara, na antiga empresa. Quando eu cheguei na nova empresa, que também era uma empresa grande, era uma rede de supermercados que já foi extinta, mas na época era uma das maiores, se eu não me engano, a maior do Rio de Janeiro. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu fui trabalhar num setor que era o setor de cobrança. E o chefe virou para mim e falou, cara, o que você sabe fazer? Na época ainda existia uma máquina, atenção jovens, por favor, depois pesquisa na internet, existiam máquinas de datilografia, e ele perguntou para mim, cara, você sabe trabalhar com máquina de escrever? Eu falei, sei, beleza, escreve isso aqui, escreve esse texto para mim. Ficou me observando, pá. Depois ele me deu várias eu esqueci o nome agora, era um instrumento de cobrança que eu esqueci o nome, promissórias. Me deu vários promissórios e falou assim, ó, some isso aqui para mim. E eu nem sabia, eu entrei lá para ser office boy, mas ele pediu, eu vou falar, não, isso aí não é minha função. Eu entrei aqui para ser office boy, não para ser datilógrafo, ou muito menos para ser calculista. E
ali eu peguei, falei, rapaz, você sabe trabalhar com essa máquina, né? Sei. Não vou te botar na rua não, você vai trabalhar aqui dentro do escritório comigo. Gente, isso é um testemunho que eu estou dando para você, e talvez você possa pensar assim, nossa, o pastor Renato é muito bobão. Não, para mim falou muito forte isso, porque eu pensei o seguinte, vou ter que ir para a rua, pegar ônibus, vou ter que andar de táxi, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, ir em lugares que eu não conheço, e Deus então falou assim, não, você vai ficar dentro da empresa. Eu fui reconhecido ali no meu 2º dia de trabalho. Então, gente, entenda, não foi porque o Renato, mas é porque ali Deus já estava trabalhando na minha vida. E como eu não sou mais amado de Deus do que você, Ele está trabalhando na sua vida hoje, agora, nesse dia. Então, nesse dia 1º de maio, coloque Ele como um marco na sua vida. Se você estava reclamando, se você estava insatisfeito, se você estava desesperado, pensando assim, eu não aguento mais trabalhar nesse lugar, a partir de hoje você vai ter uma outra mentalidade, através da palavra. Você vai entender que, apesar de você muitas vezes não gostar, Deus é poderoso para te levar para um lugar melhor. E se necessário for, Deus vai tirar as pessoas que estão tentando atrapalhar o teu caminho, porque Deus é por você, querido. Não esqueça disso. Valorize sempre o seu trabalho. Eu gosto de lembrar disso, ele é o meio que Deus nos deu para que a gente possa ter o nosso sustento. O salário não cai na conta do nada, cai porque você trabalhou, porque você cumpriu a sua jornada. Sabemos que muitos hoje estão trabalhando e dariam tudo para estar no nosso lugar, sabia disso? Onde você está trabalhando, mesmo que você não esteja satisfeito, pode existir milhares de pessoas que dariam tudo para fazer o que você está fazendo. Valorize o seu trabalho, valorize o lugar onde você está, seja luz naquele lugar, seja naquele lugar aquele que apresenta soluções, seja aquela pessoa que apresenta aquilo que pode ser feito para melhorar. E muitas vezes eu sei, pessoas vão falar assim, poxa, fulano é puxa-saco, lá, só vive falando, faz isso, chefe, faz aquilo, chefe, resolve isso, chefe, se a gente fizesse dessa maneira ia ser melhor. Não! Você está zelando pelo seu local de trabalho, não é nada de puxa-saco não, desculpa a palavra. Faça o seu melhor. Ainda sobre trabalho, nós vamos ver algumas nuances, algumas coisas que existem que a gente precisa acabar com isso. A gente precisa ter um entendimento melhor do que a palavra passa para nós. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, a palavra diz o seguinte... Gênesis 3,19, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Vou repetir para você, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Essa é a parte A desse versículo. Esse versículo ele sempre foi interpretado como uma maldição. É verdade ou não é? Eu falo, eu já pensei desse jeito. Do suor do teu rosto você vai ter que comer. Parece que Deus estava dando uma sentença negativa. Parece que Deus estava falando, agora como castigo, você vai ter que trabalhar. Só que acontece o seguinte, Adão já trabalhava antes do primeiro pecado. Então o trabalho não é uma maldição, o trabalho é bênção. Não fique imaginando que esse versículo está dizendo que Adão agora vai comer o pão que ele mesmo amassou. Não era isso que Deus estava falando. Deus estava dizendo para ele o seguinte, olha, agora, pelo teu esforço, por tudo aquilo que você faz, eu vou abençoar, mas você vai ter que trabalhar. Mas antes ele já tinha dado essa ordem para Adão. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, na parte B, eu vou ler todo ele, mas é na parte B e eu vou dar ênfase aqui. Diz assim, assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para fazer o quê? Ficar deitado numa rede, tomando caldo de cana, comendo pastel, comendo comidas maravilhosas e ali ficar esperando Eva. Não. O que a palavra de Deus diz? Ele colocou o homem no jardim do Éden para fazer o quê? Para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Zelar por ele. Você tem planta em casa? Aqui na igreja uma vez tinham várias plantas, e eu estava lembrando essa semana, tinha um pessoal que vinha aqui, tinha uma equipe que vinha aqui, e eles vinham fazer a manutenção dos jardins. Você lembra disso? Você é do meu tempo? Alguns aqui lembram, né? Tinham jardins aqui de flores naturais.
Eles levavam exatamente um dia inteiro para limpar, para tratar, para podar as árvores, para colocar novas árvores, o dia inteiro. Gente, era uma coisinha pequenininha, dava muito trabalho. Ficavam ali ajoelhados o dia inteiro, limpando, tirando lixo, acertando a terra, adubando, colocando alguma coisa. Gente, zelar dá trabalho. Mas só que Adão não foi chamado só para zelar. Segundo a versão que nós estamos lendo aqui, que é a King James atualizada, e fazer nela as suas plantações. O sustento de Adão, é claro que era abençoado por Deus, mas Adão precisava plantar para poder comer. Não era só chegar lá e falar, poxa, o que eu vou comer hoje? Maçã, vou ver aqui, tem esse, eu vou comer isso aqui, toma Eva. Não, ele tinha que plantar. Então entenda com isso, que trabalho era a bênção de Deus. Se Deus ordenou a Adão, olha, você vai zelar e você vai plantar, é porque trabalho é bênção, não é maldição. Trabalho não é uma sentença de castigo, Deus não estava castigando ali naquele momento. Então entenda, quando você sair para trabalhar, do suor do teu rosto você comer, entenda isso, que sempre foi um plano de Deus, e é necessário para o homem, para mim, para você, zelar pelo nosso trabalho e fazer nele a nossa plantação. E quando fala de plantação, imediatamente a gente lembra de quê? Sementes. Raramente a gente usa uma muda, na maioria das vezes a gente lança sementes. Lance sementes no seu trabalho. Seja alguém que está fazendo o teu melhor e que está sempre lançando sementes. E gente, eu posso falar uma verdade para você? Com maturidade a gente entende isso. Não importa que a gente vá desfrutar dessas sementes. Importa sim que a empresa continue, importa sim que a loja dê lucro, importa sim que aonde a gente esteja nós sejamos luz, que a gente possa ser bênção naquele lugar, que a gente possa fazer a diferença naquele lugar, e as pessoas vão olhar e vão falar, ó, vai ali um filho de Deus, vai ali um cristão, vai alguém ali que está fazendo a diferença aqui dentro da empresa, e você vai ver o quanto Deus vai te honrar. É a palavra dele que está dizendo isso, não é um Renato. A sentença de Deus, ela foi uma condição. Quando Deus falou, do suor do teu rosto comerás, era uma condição. O apóstolo Paulo vai falar lá no Novo Testamento, lá na época da graça, aquele que não trabalha, não coma. Ou seja, tem que trabalhar para comer. O apóstolo Paulo recebia, claro, não é, um incentivo, vamos dizer assim, das pessoas que ofertavam para o ministério dele. Mas ele diz uma palavra, ele diz o seguinte, olha, eu não quero ser pesado para ninguém. E Paulo então virou barraqueiro. Paulo era aquele fazedor de tendas. Paulo fazia tendas, ele trabalhava. Gente, ninguém tinha vida mole. Isso não existia. E não existe até hoje. Todos aqueles que querem ter vida fácil não vão ficar por muito tempo. Do suor do teu rosto fala de conquista, fala de vitória. Você já viu algum atleta nas Olimpíadas chegar até a vitória sequinho, limpinho, maquiado, bonitão? Você não vê. Geralmente a pessoa que correu, geralmente a pessoa que fez alguma coisa, quando ela chega lá no pódio, como é que ela está? Toda suada. Eu lembro do Ayrton Senna. Lembra? O cabelo dele ficava todo escorrido, todo suado. Pois é, gente. Para que a gente possa ter a vitória, para que a gente possa chegar a lugares mais altos, o pódio é o lugar mais alto, nós precisamos sim suar o nosso rosto. E suar o nosso rosto fala da nossa força, fala do nosso trabalho. Saiba aprender a dividir isso, Deus vai te dar sabedoria para isso. Quando dizemos que nossa relação com o trabalho deve ser sadia, é porque devemos pensar nele sempre como algo abençoado por Deus. Acordou para trabalhar? Graças a Deus, porque muitos agora estão acordando para ir procurar emprego. Muitos agora estão lá dentro de casa aguardando uma ligação. Antigamente era aguardando o telegrama, né? Gente, aquilo era uma angústia, né? Já passou por isso? Olha, você aguarda em casa que a gente vai mandar um telegrama. Hoje não, você aguarda em casa que a gente vai te mandar um WhatsApp. A gente entra em contato com o senhor e esse contato às vezes nunca acontece. Não é frustrante? Não é terrível? Então, para que a gente possa lembrar, talvez, daquilo que a gente já passou no passado, que hoje a gente possa valorizar aquilo que Deus fez e continua fazendo por nós. Em Provérbios capítulo 13, versículo 11, você vai ver aqui, e eu quero dizer para você que quem escreveu Gênesis não foi Moisés inspirado por Deus. Quem escreveu Provérbios
não foi Salomão, foi Salomão inspirado por Deus. Então vamos ver aqui o que diz Provérbios 13:11. O dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa. E Deus continua falando, mas o dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros. Essa expressão, essa frase, suor do rosto, te lembra alguma coisa? Veja o que Deus está dizendo, do suor do rosto, o trabalho que você faz, o dinheiro que você ganha, ele acaba rendendo juros. Não é um investimento, queridos. Quando diz render juros, é você poder fazer as coisas que são necessárias à sua vida, realizar os sonhos que você tem. Hoje eu estava falando com Deus de alguns sonhos que eu tenho, e Deus, Ele quer realmente liberar para você, para mim, para todos nós, de que os nossos sonhos sejam realizados. Então o nosso salário, ele é abençoado, o nosso trabalho, ele é abençoado, só rende juros aquilo que é abençoado, porque Deus prospera o sustento daqueles que imitam a Ele. Ora, se a palavra diz, se o próprio Jesus diz, o meu Pai trabalha e eu trabalho também, e nós como discípulos, como temos aprendido aqui nos domingos pela manhã, somos imitadores de Deus, logo é necessário que a gente trabalhe para que a gente alcance a bênção de Deus. Ao obedecer e limitar as atitudes e comportamentos de Deus, nós somos abençoados. Algumas vezes a pessoa vem dizer para mim, pastor, e agora eu não vou trocar aqui, mas eu só quero dar um exemplo, pastor, eu devo me batizar ou não devo me batizar? Sei lá, eu não sinto que eu estou pronto para batizar. Para essas pessoas eu sempre falo a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, faça aquilo que Deus pediu para você fazer, porque quando nós fazemos aquilo que Deus pediu para que nós façamos, é bênção, é nós atrairmos a bênção de Deus para nós. Então, se Deus trabalha, vamos imitá-lo, vamos trabalhar também, vamos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. E antes da gente ungir com óleo hoje, eu vou concluir essa mensagem. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, Deus também nos dá indicações claras de como nós devemos nos comportar no nosso trabalho. Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Versículo 24, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. É a Cristo, o Senhor, que estais servindo. No teu trabalho, quando você está mandando um e-mail, quando você está gerando um relatório, quando de repente você está consertando um carro, quando de repente você, sei lá, está varrendo, está passando pano, está fazendo alguma coisa, você está fazendo, claro, ali para o teu local de trabalho, mas é como você fazendo para Deus. Entenda isso, você está fazendo para o Senhor. Honre o Deus a quem você serve, porque quando nós fazemos para as coisas que estão ao nosso redor, nós estamos fazendo para Deus. Faça o seu melhor no seu trabalho. Faça com esmero, com disciplina, com excelência. Faça com o coração. Tem coisas às vezes, queridos, que a gente não vê, eu entendo isso. Tem coisas às vezes que a gente olha assim, poxa, era para mim ter feito isso, eu não fiz. Eu entendo isso, Deus também entende. Mas aquilo que você vê, faça. Aquilo que cabe a você apontar, aponte. Aquilo que cabe a você tentar arrumar, arrume. Porque é Deus que vai honrar a tua vida. Pare para pensar. Você não vai ser só aquela pessoa que vai colocar o quadrinho do funcionário do mês. Você vai ser aquela pessoa que Deus vai olhar e vai falar, ali vai um servo meu, ali vai um filho meu, ali vai um representante do meu reino. E os patrões, eles vão olhar, os donos, sei lá como é que é o nome que se dá hoje, eles vão olhar e vão falar assim, cara, contratar crente é bom, o crente trabalha a beça, o crente trabalha direitinho. Você sabe que hoje essa visão está invertida, né? Mas em nome de Jesus essa visão vai ser quebrada. Eles vão olhar e vão falar assim, não, colocar o povo de Deus para trabalhar é a melhor coisa que eu fiz. Tem paz na minha empresa, não tem briga, não tem confusão, eu posso deixá-los trabalhando tranquilamente que eles vão trabalhar. E nesse momento, queridos, sabendo agora que trabalho é bênção, não é maldição, não é uma sentença de sofrimento, eu quero orar por você. Você que talvez tenha ouvido tudo aquilo que eu falei até agora, mas você ainda não tem um emprego. Pois é, pastor, ainda não tenho. Por você que espera uma promoção, pastor, já faz anos que eu estou nessa lida,
a minha promoção já era para ter saído, já era para me estar num outro cargo, mas ainda não saiu. Eu quero orar por você que está fazendo um processo seletivo, nem começou a trabalhar ainda. Talvez você já fez um processo, né? Eu estava vendo hoje 200 pessoas que fizeram concurso para PM em 2023, foram admitidos hoje. Imagina só, esse ano de 2024, como é que deve ter sido angustiante? Será que eu vou ser chamado? Será que eu não vou ser? Será que eu vou ser? Será que eu não vou ser? Chegou o dia. Talvez, eu quero orar também por você que precisa de estratégias para o teu trabalho. Você fica pensando assim, o que eu posso fazer para poder melhorar o meu local de trabalho? Qual é a maneira, quais são as rotinas que eu preciso implantar para que o meu trabalho funcione melhor? Eu quero orar para você, Deus é o dono da sabedoria, e Ele vai te dar sabedoria para que isso aconteça. Eu quero orar para você, que de repente está cansado, está desmotivado com o teu trabalho, está dizendo assim, eu não aguento mais, cada dia que eu acordo para mim é uma angústia. Deus vai mudar essa realidade hoje na tua vida. Nós estamos aqui numa caminhada de fé, e não é por aquilo que a gente entende, não é por aquilo que a gente compreende, não é pelo mais e mais, não é por uma soma matemática, não, é pela fé. Deus vai fazer a diferença em cada vida de cada um. Se você quer ser ungido com óleo, nosso pastor, os pastores vão estar aqui à frente, a gente vai estar orando, a gente vai estar intercedendo por você, e a palavra de Deus diz que muito pode a oração, a súplica de um justo. Em nome de Jesus, eu quero crer nessa noite, eu quero pela palavra de Deus profetizar na sua vida, as coisas serão diferentes a partir de hoje. Esse não é mais um 1º de maio, esse é o 1º de maio para a nossa vida. Se você de repente é alguém que é um investidor, um empreendedor, e talvez esteja desanimado por causa das situações que estão acontecendo no nosso país, a partir de hoje você vai ver tudo de maneira diferente. E Deus, que honra todos aqueles que o obedecem, vai honrar a sua vida.